Então, agora nós vamos para a aula de número 3, tá ok? E nós vamos aqui definir, né, o racionalismo como uma corrente filosófica, né, que afirma que a razão ela é a principal fonte de conhecimento. Então, os racionalistas eles acreditam, na verdade, que algumas verdades são inatas, né, e que podem ser descobertas através do raciocínio lógico. E isso acontece independente das experiências sensoriais, né, eu diria. Então aqui nós vamos tentar explicar isso de uma forma mais didática. Vamos dizer que a razão é vista como a base para o conhecimento, para conseguir adquirir um conhecimento. Então isso significa que através do pensamento lógico e da análise racional, nós podemos descobrir verdades sobre o mundo, tá? Então vamos trazer aqui, por exemplo, as verdades inatas, tá? Então vamos lá. Algumas verdades, pessoal, elas são consideradas inatas, ou seja, né, já nascemos com ela. Por exemplo, princípios matemáticos, né, ou princípios lógicos, como 2 mais 2 é igual a 4, né? Nós temos também aqui um exemplo muito clássico, né? Então, assim, René Descartes, ele foi um dos principais filósofos racionalistas, né? Ele disse, penso, logo existo, né? Que é o cogito ergo sum. Então, isso sugere, pessoal, que a capacidade de pensar é a prova mais fundamental da nossa existência, né? E é um ponto de partida para o nosso conhecimento. Imagina, penso, logo existo. Então, por exemplo, se a gente pensar que entendemos conceitos matemáticos complexos, como geometria, né, apenas através da razão, sem a necessidade de experiências sensoriais diretas. Então, se a gente fosse resumir isso aqui agora, o que eu diria para vocês? Que o racionalismo ele é uma corrente que enfatiza, né, a razão como a principal fonte de conhecimento. Então, assim, René Descartes, na verdade, um dos principais filósofos racionalistas, né, ele acreditava que algumas verdades elas podem sim ser inatas, né, e ser descobertas através do raciocínio. E ele é famoso pela frase penso, logo existo. Então, assim, outros racionalistas, né, importantes, incluem também Spinoza e Leibniz, tá? Então, isso a gente não pode esquecer que isso aí é fundamental para as nossas aulas, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês, né, do slide anterior, né, que nós acabamos de falar ali de René Descartes, tá? Então, aqui eu trouxe os exemplos que vocês possam aí, né, dar uma pausa, fazer uma leitura, ok? Esse é o mesmo slide que nós tratamos na aula, mas aqui, né, eu estou com um pouco mais de tempo para poder explicar melhor isso, né, sem precisar correr e garantir que vocês realmente compreendam a mensagem que o nosso conteúdo quer passar, ok? Então, pessoal, a gente vai fazer uma explicação breve e didática aqui, né, que são as dúvidas metódicas, né, e o cogito ergo sum, tá? René Descartes, ele desenvolveu um método chamado dúvida metódica, né, que a ideia central desse método é o quê? É duvidar de tudo o que pode ser questionado, né, na busca por uma verdade indubitável. Então, ele, na verdade, ele acreditava que ao duvidar sistematicamente poderia encontrar uma base sólida, né, para esse conhecimento. Então, o que seria, né, essa dúvida metódica? Né? Você deve estar aí se perguntando. Vamos dizer que Descartes ele começou a duvidar de tudo, né? Suas percepções, suas crenças, né? E até mesmo da existência do mundo ao seu redor. Tá? Então, ele descobriu, na verdade, que algo que era absolutamente certo ou poderia ser questionado. Então, quando a gente fala assim, cogito ergo sum, né? Durante esse processo, Descartes ele constata que mesmo duvidando de tudo, tá, não poderia duvidar do fato de que ele estava duvidando. Tá? Então ele estava duvidando, então ele estava pensando, né? E se ele estava pensando, então necessariamente ele existia. Deu para compreender? Então isso levou à sua famosa conclusão cogito ergo sum, tá? Que significa penso, logo existo. Ok? Então vamos lá. O ponto de partida para o conhecimento, segundo Descartes, né,
que ele levou a essa conclusão como assim, um ponto de partida indubitável para todo conhecimento, tá? Então eu poderia dizer para vocês que a partir da certeza de ele acreditava que poderia construir, né, ali uma base segura para o restante do conhecimento humano. Então, assim, foi uma teoria excelente, né? Foi o questionar, na verdade, ele não poderia duvidar de que ele estava realmente duvidando. E se ele estava duvidando, ele estava pensando. Então, se ele estava pensando, ele existia. Então, isso aí é estudo para muito tempo, tá, pessoal? Mas é uma teoria que vale a pena ser pesquisada, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora é o momento do resumo da nossa aula, pessoal. Não, vamos resumir aqui o empirismo, né? Vamos definir aqui a sua definição, pessoal. O empirismo é uma corrente filosófica que afirma que a experiência sensorial, né, ela é a principal fonte de conhecimento, tá? Então, os empiristas acreditavam, né, que todo conhecimento é adquirido através da percepção. Tudo bem? Percepções sensoriais e da observação do mundo ao nosso redor, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar aí numa fonte de conhecimento, né? Então, a experiência sensorial, ela é, então, vista, né, pelos empiristas como a base para adquirir um conhecimento. Então, isso significa, pessoal, que aprender sobre o mundo através dos nossos sentidos, que são a visão, a audição, o tato, o paladar, o olfato, né? Isso é experiência sensorial, os nossos sentidos. Quando ele diz tábula rasa, né, ele vai dizer ali, né, os empiristas, eles frequentemente, né, usavam aí a metáfora tábula rasa, né, indicando assim que nós nascemos sem conhecimento prévio e que todas as informações vêm através das nossas experiências. Então nós temos aí vários exemplos, né, clássicos. Nós temos aí John Locke, um dos principais filósofos do empirismo, né? John Locke ele argumentava, é interessante, que a mente é uma página em branco. Olha que interessante, que é completada com as experiências sensoriais ao longo da vida. Ou seja, então você adquire conhecimento tendo experiência, tá? Então ele diz assim: aprendemos que o fogo queima ao tocar, né, e sentir que ele é quente e causa dor, que é um conhecimento adquirido, né, próprio através da experiência sensorial, tá? Então aqui a gente está fazendo um resumo aí da nossa aula, tá ok? Mas eu não queria terminar essa aula, pessoal, antes de falar com vocês sobre o ceticismo, tá? Dentro da teoria de como nós conseguimos adquirir esse conhecimento, pessoal, nós temos uma passagem muito interessante, que é a definição de ceticismo, né? Que também é uma corrente filosófica que questiona a possibilidade, né, de obter conhecimento verdadeiro. Então, os críticos, eles acreditam, na verdade, né, que as nossas percepções e julgamentos, elas podem ser enganosas, né? E, portanto, nós devemos, assim, suspender o julgamento sobre a veracidade das nossas crenças, né? O que é suspender o julgamento? É não julgar, né? Então, é uma explicação, assim, que eu quero passar para vocês saberem, né, as dúvidas sistemáticas. Então, os céticos, na verdade, o que eles fazem? Promove uma dúvida sistemática, né? Questionando se é possível ter certeza absoluta sobre qualquer coisa. Então, eles argumentavam que tanto os nossos sentidos quanto a nossa razão, ela também pode falhar. Então, quando a gente fala também em suspensão do julgamento, eu quero dizer que em vez de aceitar ou rejeitar afirmações como verdadeiras, né, falsas, os céticos recomendam suspender o julgamento, né, mantendo ali uma atitude de incerteza. Então, isso significa, pessoal, que diante da falta de certeza é melhor não formar opinião definitiva, tá? Então, assim, o que eu posso trazer para vocês como um exemplo, assim, clássico, né? Pirro de Élida é um dos primeiros filósofos céticos, né? Então, ele argumentava que a busca pela verdade é inútil, né? E que devemos aceitar a incerteza como parte da vida.
Então ele acreditava que ao suspender os julgamentos, né, alcançaríamos a paz de espírito. Lembra daquela frase, eu prefiro ter paz do que razão? Né? Então, assim, você imagina que estamos assim questionando se algo ele é realmente questionado. Deixa eu reformular. Vamos lá imaginar, por exemplo, que estamos assim questionando se realmente sabemos que a Terra ela é redonda, né? Um cético, então, ele diria que consideraria a possibilidade de que todas as nossas observações, né, as nossas evidências, elas possam de alguma forma estar enganadas ou interpretadas erroneamente. Então, assim, em vez de afirmar categoricamente, né, que a Terra é redonda, um cético ele manteria uma postura de dúvida e incerteza. Ou seja, na falta, né, da certeza, é melhor ficar na incerteza mesmo. Então, não tem que formar também uma opinião aí a respeito desse assunto, tá? Então, os céticos, eles nos ensinam, né, a questionar, né, constantemente as nossas certezas, a consideração das limitações de nosso conhecimento, né? Então, ao promover uma dúvida sistemática ou suspensão do julgamento, o cético, ele vai... o ceticismo, na verdade, não o cético, né? Mas o ceticismo, eles nos desafiam, né, a viver com a incerteza, incentivando aí uma espécie de abordagem crítica, reflexiva sobre o que consideramos de fato o saber. Pessoal, então agora a gente vai fazer aqui, eu coloquei um slide só com um pequeno resumo, tá? Né? E dizer que o racionalismo ele é uma corrente que afirma que a razão é a principal fonte de conhecimento. Então a gente está sempre repetindo isso, pessoal, porque é importante a gente saber. Então eles acreditavam, né, que algumas verdades elas são inatas, né, e descobertas através do raciocínio lógico, tá? Até aí tudo bem, né? E qual que é a importância, né? O desenvolvimento da ciência da matemática. Então, para o racionalismo foi crucial, né, para o desenvolvimento da ciência, da matemática, né, das áreas, na verdade, que dependem fortemente do raciocínio lógico e também da dedução. Então, também ele vai dizer ali, né, falar sobre a busca das verdades universais, né, focar na razão. Os racionalistas, eles buscam as verdades que sejam universais, né, ou seja, que sejam independentes de variações individuais e também culturais. Então, pessoal, quando a gente fala de reações às limitações das experiências sensoriais, o racionalismo ele surge ali em parte como uma evidência das limitações percebidas da experiência sensorial, tá? Os filósofos, né, René Descartes, ele buscou ali uma base mais confiável, na verdade, e universal para o conhecimento. Já o empirismo, pessoal, como nós falamos ali, né, que ele vai dizer que é uma corrente filosófica que vai defender, na verdade, né, que a experiência sensorial é a principal fonte de conhecimento, né? Então, os empiristas, né, eles acreditam que todo conhecimento é adquirido, né, através das percepções sensoriais. E aí, a gente precisa falar também sobre a importância, né, disso para a fundação da ciência experimental, tá? Então, eu posso dizer para vocês que o empirismo ele é a base da ciência experimental moderna, tá? Que depende de observações, né? E experimentos para adquirir conhecimento. Olha que interessante. Então, é a valorização da experiência, né? Quando a gente enfatiza a importância da experiência, o empirismo ele vai buscar promover uma abordagem prática, observacional, né? Que é uma forma da gente entender melhor o mundo, né? Você precisa observar, experimentar, né? Então, reação aos racionalistas, o empirismo ele surgiu, né, em uma resposta, na verdade, ao racionalismo, argumentando que o conhecimento ele deve ser, sim, baseado em evidências concretas, né, e também observáveis, não apenas no raciocínio abstrato, tá? Aí nós falamos por último, né, nessa última aula, sobre a questão do cético, né, do ceticismo, que também é uma corrente filosófica, né? E qual é a questão dela, né? Que questiona
a possibilidade da gente obter realmente, de fato, um conhecimento verdadeiro. Então, promovem uma dúvida ali sistemática, né? Uma suspensão do julgamento. E a gente também precisa falar sobre qual é, de fato, a importância, né? A crítica construtiva, né? O ceticismo, pessoal, ele é importante porque ele promove uma atitude crítica e também questionadora, né? E é essencial para o progresso intelectual e científico também, tá? É uma prevenção do dogmatismo, na verdade, né? Ao questionar a certeza do conhecimento, o ceticismo ele ajuda a prevenir o dogmatismo, tá? E também a promover uma mente mais aberta, uma mente mais investigativa, tá? Então, pessoal, sobre a questão das origens, né? Que é uma reação às afirmações absolutas, na verdade, olha, preste bem atenção nisso aqui, tá, pessoal? O ceticismo ele é uma reação às afirmações absolutas, tá? Então, ele surgiu, na verdade, como uma ocorrência das afirmações absolutas de conhecimento, tá? Os filósofos como o Pirro de Élida, né, que questionava a capacidade de se obter um conhecimento verdadeiro, dos humanos, né, de conhecerem a verdade, né, promovendo ali a dúvida como uma ferramenta filosófica, tá? Deste modo, então, para encerrar a nossa aula, a gente precisa concluir isso aqui, tá? Então, pessoal, o que é importante? Cada uma dessas teorias, elas surgiram como uma resposta a diferentes desafios, diferentes limitações na busca pelo conhecimento, né? O racionalismo e o empirismo, eles oferecem abordagens complementares, né? Para a gente entender o mundo, né? Enquanto o ceticismo, ele nos lembra do quê? Da importância de questionar e examinar as nossas certezas. Então, juntas, pessoal, essas correntes filosóficas formaram a base, né, de muitos debates, de muitos avanços intelectuais ao longo da história. Por isso que é importante que você assista essa aula, leia essa aula, faça um resumo dessa aula, para que você consiga realmente internalizar esse conhecimento. Né? Que vocês não vão estudar isso agora, só no primeiro ano do ensino médio, mas vocês vão estudar isso muitas outras vezes, até no ensino superior também. Né? Eu garanto que vocês terão contato com esse conteúdo de novo. Então, mergulha, faça um resumo, né? Procure internalizar isso, porque ele é um conhecimento fundamental, né, para o seu processo educativo. Tá ok? Um abraço em todos, até mais.